Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da falta de arroz, hein? Alguns supermercados no Brasil já estão racionando arroz porque esperam um problema sério no abastecimento de arroz nos próximos meses. Será que vai ter problema? Vamos explicar por que isso pode ser uma preocupação em função das chuvas lá do sul. É lógico, a principal preocupação é salvar as pessoas, mas você sabe, todos nós comemos arroz aqui no Brasil, é um prato típico aqui. Vai fazer falta o arroz lá do sul, né? Qual que é a situação nesse caso? É algo preocupante? Vai ser resolvido? Não vai ser resolvido? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Fiz Bariátrica para Ver Meu Pinto, Faz Protesto na Frente do Projac Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, já surgiram aqui em alguns lugares do Brasil, em algumas regiões do Brasil, alguns supermercados com plaquinhas limitando a quantidade de arroz vendido, né? Eu imagino que o pessoal está mais preocupado com as pessoas querendo fazer estoque de arroz, né? Porque o fato é o seguinte, se você olhar, tem esses aqui, mostraram alguns aqui, tem outros aqui também, mas é a mesma coisa. Alguns supermercados estão limitando a quantidade de arroz que a pessoa pode comprar, para evitar, talvez, que a pessoa faça estoque em casa, enfim, né? Por que isso? Olha só, se você olhar aqui, o Rio Grande do Sul produz 10 milhões, 11 milhões de reais de arroz por ano, né? A produção, isso aqui foi de 2022, mas isso é o típico aqui no Brasil. E se você olhar a produção do Brasil inteiro, tem aqui no site do IBGE também, arroz está aqui, ó, são 15 milhões, ou seja, dos 15 milhões que são produzidos no Brasil de arroz, 11 milhões são produzidos no Rio Grande do Sul. Isso dá quase 70% do arroz produzido no Brasil é produzido no Rio Grande do Sul. Mas calma, tem que ver se vai ter quebra de safra. Por quê? Porque por mais que a situação lá no Rio Grande do Sul seja muito ruim e coisa e tal, a gente não sabe como é que vai ser a questão da safra esse ano. Pode ser que já tenha sido colhido alguma coisa, pode ser que o arroz sobreviva nessa enxurrada toda aí, né? Aliás, uma curiosidade para vocês, isso aqui é uma curiosidade, eu confesso, se você for agrônomo, souber mais sobre isso, explique nos comentários aqui para esclarecer o pessoal. Mas eu não sabia disso, que o arroz, na verdade, ele não precisa crescer na água, né? Você já viu plantação de arroz? É tudo a plantação na água, né? Tudo alagado ali no lugar que você planta o arroz, né? Ele não precisa disso, ele pode ser plantado em lugar seco. A questão é que o pessoal planta na água porque ele sobrevive à água. E as ervas daninhas não sobrevivem, então você planta o arroz na água justamente para evitar ervas daninhas, evitar outras competições com outras plantas, né? Como ele sobrevive e as outras plantas não sobrevivem, é melhor. Mas você pode plantar arroz em lugar seco também, não tem problema nenhum, não. Enfim, não sei se vai ter impacto real. Se tiver impacto, o pessoal já está preparado aqui, ó. O Lula falou que o Brasil pode importar arroz da Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, e de fato pode. Então, assim, no final das contas, o preço dessas commodities todas, não só do arroz, como da soja, do milho e coisa e tal, hoje em dia elas são mundializadas, então é preço de commodity no mundo todo, não tem muito problema isso, não quer dizer que o fato do que aconteceu no Rio Grande do Sul não deve prejudicar de forma significativa o preço do arroz aqui no Brasil. Pode subir um pouquinho? Pode subir um pouquinho, mas subir muita coisa, assim, absurdo, faltar, é pouco provável que isso aconteça, né? Tem outros países produtores de arroz em grande quantidade aqui na América Latina, não teria grandes problemas aqui, né? Então, o pessoal que está preocupado em estocar arroz por conta da chuva lá do Rio Grande do Sul, eu não me preocuparia com isso, pelo menos num primeiro momento, não parece ter um impacto tão grande assim para o resto do Brasil, né? Evidentemente, isso vai ser uma tragédia muito grande para o pessoal que planta arroz lá no Rio Grande do Sul, né? Aliás, toda a agropecuária do Rio Grande do Sul vai ser muito prejudicada por conta dessas enchentes terríveis por lá, né? Agora, uma coisa que não tem a ver com o arroz necessariamente é a questão da inflação como um todo, né? Lembra, eu já expliquei para vocês que tem um conceito muito errado que a mídia adora dizer que é a mesma coisa. Subida de preço e inflação. E não é, tá? Subir preço aumentar e baixar, isso é normal, isso acontece em qualquer momento, quando acontece, por exemplo, situações como essa. Você tem uma chuva muito grande no Rio Grande do Sul, a produção de arroz pode diminuir,
como você tem agora uma oferta menor de arroz, a demanda continua a mesma, você vai ter uma elevação de preço, né? Mas isso é normal, como eu expliquei para vocês, a própria economia equilibra isso, né? Como o preço agora está mais alto, começa a ser interessante para alguém importar arroz da Argentina, né? Traz arroz da Argentina para cá, ou do Uruguai, ou do Paraguai, ou de qualquer região ali que produz arroz, traz para cá, que está com valor alto, né? Tem interesse em fazer isso. Aí, rapidamente, a oferta de arroz equilibra e os preços tendem a ficar no mesmo patamar que estavam antes, né? Então, isso não é um problema. Quando você tem um caso desse de ou choque de oferta ou choque de demanda, choque de oferta, que é esse caso aqui, que você tem menos oferta do que o esperado, o choque de demanda, quando de repente um monte de gente quer comprar uma coisa que normalmente não era muito comprada, aconteceu na pandemia, por exemplo, com álcool em gel, né? As pessoas compram álcool em gel, sempre compraram álcool em gel, mas de repente com a pandemia o número de pessoas querendo comprar álcool em gel multiplicou por 200, e aí você teve um choque de oferta, subiu o preço também pelo mesmo motivo. A oferta continua a mesma, mas a demanda subiu muito, né? Enfim, isso não é o problema. A inflação é diferente de aumento de preço. Inflação é quando o governo imprime dinheiro, quando o governo joga dinheiro na economia. O que isso causa? Isso causa aumento de preços generalizados, tudo sobe de preço, e isso é um problema. O próprio ato do governo imprimir dinheiro, jogar dinheiro na economia, já é um problema econômico, já é a inflação em si. Inflação vem de justamente inflação da base monetária. Você tem uma determinada quantidade de dinheiro no país, você infla essa quantidade de dinheiro, é daí que vem a inflação. No momento que o governo imprimiu dinheiro, jogou dinheiro no mercado, isso já é inflação. O aumento de preço é uma consequência que vem disso daí, né? E isso é o problema que a gente tem, que não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. A inflação brasileira subiu mais do que o esperado em abril, acima do esperado mais uma vez. Já é o terceiro ou quarto mês que a inflação sobe. Não sobe absurdamente, tá? Sobe um pouquinho mais do que o esperado, mas isso mostra justamente a questão do descontrole de gastos do governo Lula, né? O governo Lula não tem absolutamente nenhum compromisso com gastar menos, com poupar, com evitar gastos desnecessários, quer empregar a turminha toda do Lula, lá os sindicalistas todos do Lula no governo, e daí com isso gasta dinheiro pra caramba, joga dinheiro pra caramba na economia e pode levar a aumento da inflação, é o que já está acontecendo, né? Então, com a inflação brasileira subiu um pouco mais isso daqui, e olha só que coisa curiosa. O que mais subiu em abril foi justamente aqui, ó, foi medicamentos e alimentos. E isso daqui é uma coisa que é uma indicação de problemas de estagflação, tá? Porque é o que eu falo para vocês. A inflação, ela tem um componente que também que deriva dela, que é a atividade econômica. Se tem muita gente querendo comprar as coisas, ela tende a se aquecer, né? Você tem uma demanda maior, você acaba tendo uma inflação maior. Uma das coisas que segura a inflação é a estagnação econômica. As pessoas não querem comprar nada, não têm dinheiro para comprar nada, não estão com vontade de comprar nada, e com isso você tem uma inflação menor também, isso ajuda a inflação a cair. Agora, existem algumas categorias de coisas que não tem como você não comprar, né? Tipicamente é alimento, medicamento e aluguel também, porque você tem que morar em algum lugar, não tem jeito. Por mais que você possa ter, escolher se você vai passar final de semana na praia ou não, vai viajar para hotel, vai alugar casa na praia, o que for, mas morar em algum lugar você tem. Então o aluguel você tem que pagar. Alimento também você tem que comer, não tem jeito, né? Você pode economizar no alimento que você compra, não comprar alimentos muito caros, comprar alimentos mais baratos, mas comer você tem que comer, né? A menos que você faça uma bariátrica como eu, que aí você não come nada, é só potinho de água. Impressionante, cara. Não precisava nem fazer a bariátrica, só ficar fazendo regime de potinho de água do jeito que já resolveu o problema. Mas enfim. Mas as pessoas, normalmente, as que não fazem bariátrica, têm que comer alimento, né? Quando você compra um medicamento é porque você precisa. Você não vai na farmácia e fala, pô, me dá um remédio pro coração aí, porque eu tô com vontade de tomar um remédio pro coração. Não é assim, né? Então, essas coisas costumam ser mais persistentes, mesmo quando você tem estagnação econômica. Então, repara como é que medicamento e alimento, que são aquelas coisas que as pessoas precisam comprar o tempo todo, continuam puxando a alta da inflação. Ou seja, isso aqui indica que a gente está entrando num período de estagflação, estagnação econômica com inflação alta. Isso não é uma coisa boa de acontecer, né? Mas enfim, o pessoal votou no Lula, não é mesmo? Esperavam o quê de um governo idiota, de um governo de um cachaceiro corrupto, que não entende nada de economia e ainda gosta de comunismo, né? É isso daí, o pessoal vai aprender, eu espero. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.